Estamos no ar, transmitindo para o mundo. Eu sempre digo isso, a gente está transmitindo para o mundo. Eu não sei se o mundo está nos assistindo, ou todo mundo, né? Se não estão, estão perdendo. Então, eles não sabem o que estão perdendo, seu Frazão. Gente amiga, essa é a quinta edição, né? Nosso quinto podcast, certo? E hoje eu tenho a honra, o prazer de ter aqui ao meu lado um cara que é meu amigo, né? Que treina boxe comigo. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Eu chamo ele de Seu Frazon, tá? Pelo respeito, Seu Frazon, tá? E eu vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar, dizer em que ele trabalha, que não é vendedor de motos, né? Não, e nem agente de turismo. Seu Frazon. Bom, primeiro, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né? Dividir essa mesa aqui com o mestre Emoresse. É a maneira que eu chamo ele também, um cara que tem todo o respeito meu e de todo o pessoal que ele treina. Obrigado. Um cara muito especial. E está aqui numa mesa onde já sentou atletas olímpicos, né? Medalhistas olímpicos, quer dizer, pessoas que dedicam a vida ao esporte, né? Uhum. Infelizmente não é meu caso, mas eu tenho outras atividades. Então, como tu comentaste, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei em farmácia e bioquímica na Universidade de Santa Maria e vim a Porto Alegre já para fazer o mestrado, fiz o doutorado. Nesse período tive uma passagem pelos Estados Unidos para concluir o doutorado e voltei para Porto Alegre, fiz concurso da universidade e estou há 25 anos na universidade como professor. Que legal! Me orgulho, hoje sou professor titular da universidade. E tem um grupo de pesquisa e é o meu prazer profissional, sem dúvida. Eu fico muito feliz da profissão que eu escolhi, né? E os momentos de prazer, então, eu divido com o esporte, né? E com certas aventuras, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Olha só. Esse homem é o seguinte, a profissão dele é trabalhar na Faculdade Federal, tá? Nas horas vagas, o filho mais novo dele está aqui, me corrija se eu estiver errado. Nas horas vagas, ou ele está jogando tênis, não sei se ainda está, pau do joelho. Tentando, né? Ou ele está treinando boxe, ou ele está viajando pela América do Sul. Esse cara, 100 mil quilômetros mais ou menos? Mais de 100 mil quilômetros em moto, cara. Em moto, olha que loucura. Mas antes da gente entrar nesse detalhe de moto e viagem, deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Eu, né, o professor de boxe do Seu Frazon, eu já dou aula para 2 gerações dessa família. 2 gerações. E, quem sabe, lá no futuro, para uma 3ª geração. Vamos ver, né? Eu comecei dando aula para o Rafael, né? Para o Rafael, que é o filho mais velho do Seu Frazon. Aí o Rafael treinando boxe. Ah, pai, tô gostando, tô treinando. Aí despertou uma certa curiosidade no Seu Frazon, mas eu tinha um outro aluno que é teu colega na faculdade, que é o Jean Felipe. O Jean. Na verdade, foi através do Jean, né, que eu conversava bastante com o Jean na faculdade. Ele contava que ele fazia boxe, que ele adorava boxe, falava de ti, né? E aí, em um certo momento, o Rafael despertou interesse em treinar. Ah, tá. E aí eu falei com o Jean e o Jean falou, não, vou conversar com a Emoré para ver se tem lugar. Era na época do Cacheiros ainda. E logo surgiu uma vaga, o Rafael começou a treinar lá e depois, tu sabe, se apaixonou. Acho que ele ficou uns 5 anos. E né? ele, inclusive, quando eu vim para Sojipa, quando eu deixei o Cacheiros e vim para Sojipa, ele veio junto. Ele treinou um tempo aqui. Eu acho que aí depois ele entrou na faculdade. Começou no estágio, hoje está trabalhando, então... Isso. Mas volta, entendeu? Sim. Só que aí ele deixou os representantes da família, né? Deixou o pai e o irmão caçula, né? O pai bom pra caramba. Agora, aquele gurizão que tá sentado lá, o Rafael, se tu tá nos vendo, o Bruno vai ser muito melhor que tu, cara. Muito melhor. Já é. Ou volta pra treinar, ou tu vai perder o Renato. O que foi? Ah, a Mi tá aí. Amor da minha vida, Miriane. Um beijo, vida. Tá?
ela vai gostar muito de ouvir, porque a gente adora viajar. Uma coisa assim, a gente gosta de viajar, não é que a gente viaje bastante. As poucas vezes que nós fomos, a gente aproveitou bastante. Mas, pô, dando continuidade ao assunto, que é muita coisa, e eu não sei se a gente vai ter tempo de falar tudo. A apresentação já foi feita. Seu Frazon, quando é que começou o teu interesse por motos? O interesse por moto veio antes de tu gostar ou dirigir carro? Como é que foi a ordem? Quando é que tu despertou assim, ó, cara, eu quero ter uma moto? Eu vou contar uma história, acho. Tá. Provavelmente pouquíssimas pessoas sabem. Ela sempre me acompanhou, assim, meu pai viajou muito, meu pai começou como caminhoneiro, então desde criança a gente viajava com ele, então viajar a estrada é uma paixão, eu realmente gosto e despertou todo esse interesse. Quando eu completei 18 anos, no outro dia eu já me apresentei para fazer carteira, né? Porque naquela época não precisava... Coincidentemente não é o que está acontecendo com o Bruno? O Bruno está fazendo 18 anos e já está tirando a carteira. Exatamente. Naquela época era mais rápido, acho que cerca de 10 dias, 2 semanas eu já estava com a carteira. E não sei porquê, mas eu tinha paixão por moto e carro, tudo que tem motor. E eu resolvi fazer a carteira de moto concomitantemente. Eu não tinha moto, mas tinha interesse. Tanto que o dia que eu fiz a minha carteira para moto, né? Então a gente levava o carro e levava a moto. Não tinha autoescola, não tinha essa necessidade que tem hoje. Tá. Então, me lembro que a minha mãe levou o carro. Tá acusando a idade. Eu também. Fiz os testes que tinha que fazer com o carro, estacionar, arrancar em lomba, tudo isso. Já tinha treinado, né? Minha mãe me ensinava. E de moto tinha o mínimo de experiência. E na época tinha uma divisão. Outro fazia uma carteira para dirigir uma moto até 125 cilindradas. Outro fazia o teste com uma moto acima de 125 cilindradas. E aí na época tinha uma moto que era a XL 250. Uau! Que eu peguei emprestada de um amigo, que levou a moto até o local. E lá na hora mesmo. Então, nessa época, as empresas... Porque hoje as empresas de autoescola e motoescola, elas têm o veículo delas. Isso. Naquela época não era assim. Não era assim. Eu acho que para quem precisasse aprender, tinha esse serviço. Já existia. Mas a gente está no sangue. Então, foi lá na hora, ligamos a moto, fizemos as voltas que tinha que fazer, fui aprovado e aí eu estava com carteira. Que legal! E aí, que eu mantenho até hoje, né, essa carteira funcionando, a CNH, com a possibilidade de dirigir moto de qualquer cilindrada. E foi aí a primeira etapa. Então a tua paixão por motos veio junto com o carro. Tipo assim, é como se fosse uma necessidade, eu preciso ter carteira dos dois. É, uma coisa meio natural, assim. Parece que tá no sangue. Tá no sangue. Não tem... Tá na cultura. Bacana. Que é o que tu tá fazendo agora, carro e moto. Tá. E hoje em dia, a cilindrada de moto tem diferença na carteira? Hoje não, né? Hoje tu faz com uma moto, ela é... E aí tu pode usar motos com cilindrada maior. Porque era A2 e A3, agora é só A. Tu sabe, vou contar uma curiosidade para vocês. Só que antes vou interromper rapidinho, que eu tô curioso. Ô, Antônio, onde é que é a festa hoje? Festa? Vocês não têm ideia da beca que tal. Não, o Totonho tá no Capri. Eu até estranhei quando ele entrou e disse, opa, errou de porta? Tá bonitaço. Não, e eu não sei de qual dos dois é esse perfume. Eu tô desconfiado que esse perfume é dele também. Tá bom. Uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Sabe, eu não dirijo. Eu não sei se existe vidas passadas, se elas existem, talvez eu tenha alguma fobia, algum medo, porque eu tenho medo de dirigir e eu não dirijo, tá? Só que uma época, eu me arrisquei, seu Frazão, rapidinho, quando a gente resolveu ter casa em São Francisco de Paula, eu disse, cara, lá em São Francisco, no meio do quase nada, com pouquíssimo movimento nas estradas e nas próprias ruas, e no nosso loteamento não tem movimento, eu disse, cara, vou ter uma motinho.
né? Vou comprar um motinho fora de estrada e tal. Aí eu fui tirar a carteira. Fiz todas aquelas aulas teóricas, fui bem porque prestava atenção. Chegou na hora da prática. Eu não sei se mais alguém além de mim se acidentou na prática de uma motoescola. Desisti, larguei, eu me acidentei. Porque assim, ó, mesmo sendo uma 150, cara, depois que ela inclina pro lado, tu não consegue fazer ela voltar, só largando. E o idiota aqui diz que, cara, se eu largar, vai quebrar um espelhinho, uma manete, os caras vão cobrar de mim. Aí eu fiz força com a perna e fui largando devagar, tive uma distensão no posterior da perna. Eles, cara, não é pra mim, o homem lá em cima me avisando que, cara, não é, continua andando de táxi, ônibus, pinga pra ir pra São Francisco. A moto, ela traz emoções, né? Então, cair faz parte. Sim. A gente derruba, na verdade, né? Até a hora que a gente não cai. E nesse caso, assim, a regra é deixa cair. Deixa cair. É melhor do que quebrar a perna. E aí o burro aqui, né, cara? É questão que não... Todo mundo tenta no primeiro instante segurar ela. Sim. Mas depois tu aprende que ela também, Exato. se cair, quebrar um espelho é melhor do que... Do que tu te ferir, claro, lógico. Acho que deveria tentar novamente. Porque Comprar a uma emoção scooter. é muito... Eu vou comprar uma é scooter. maravilhosa. Qual a tua primeira moto? Já que aos 18 anos tu tirou carteira. Eu tirei carteira, mas eu nunca tive moto. E logo aos 18 anos eu entrei na faculdade, comecei os estudos e fiquei na faculdade, estou até hoje na faculdade. Né? E aí foi aquela vir a Porto Alegre, depois de formado, mestrado, aí veio o casamento, veio o doutorado, veio os filhos, né? E o desejo nunca saiu, mas a questão financeira, o tempo, tudo claro. isso. Com 40 anos eu me lembro que eu comecei a pensar, tá chegando a hora de eu ter a moto, né? E eu sempre tinha, como todas as pessoas têm, a paixão pela Harley. A Harley é um ícone. Não sei nem se é moto, ela é mais um símbolo do que qualquer outra coisa. É status, é religião, é um monte de coisa, é um monte de coisa. É fantástico, eu sou apaixonado ainda, né? Mas só aos 50 anos eu comprei minha primeira moto. Sério? Agora eu vou dizer minha idade, não tem problema nenhum. Sério? Só com 50 anos. Tu quer dizer pra mim que esse monte de viagem que tu fez foi dos 50 anos pra cá? Pra cá. Oh, eu cheguei a pensar, quando tu morou nos Estados Unidos, tu tinha que idade? Eu fui várias vezes, né, a trabalho, mas sempre foi com carro. Tá, mas lá tu não tinha moto ainda, porque tu não tinha 50 anos quando morou nos Estados Unidos. Não tinha moto, não. Lá eu só tive moto agora, nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos. Isso eu não sabia, ó. Fiquei surpreso. E aí foi uma Harley. Uau! E até ontem eu tive uma experiência que eu encontrei um rapaz que estava comprando uma moto e ele falou, eu vou começar comprando essa de menor cilindrada. Harley? Não, até não era Harley, era BMW. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, já compra a de maior cilindrada, porque daqui a um ano tu vai estar trocando. E ele falou, eu digo, desculpa se eu estraguei a tua brincadeira. Mas eu comprei uma Harley de 1.200 cilindradas, porque a Harley já é um motor e tanto, né? E nela eu fiz minha primeira viagem. Né? Depois gostei, fiz outras viagens, mas a moto era Harley, era muito dura. A minha esposa que vai junto sofria muito. Né? Aí eu troquei por outra Harley, só que era um ícone da Harley, era uma Road King, que é aquela moto dos policiais americanos. Ela é fantástica. Uma moto linda, banco, é um conforto, 1.700 cilindradas. Nossa, eu nem sabia que existia tão alto assim. Hoje o motor da Harley já é 1.800 cilindradas. Depois subiu mais 100. E aí então eu fiquei com essa moto 1 ano e meio. Foi a minha primeira viagem internacional. Internacional eu já fazia com a outra, tá? Aí nós estamos falando de Uruguai, que a gente vai conversar daqui a pouco. Né? Mas o Uruguai é como se fosse a nossa casa, né? É bem próximo. Provavelmente eu fui mais de 10 vezes, 15 vezes, porque aqui, o final de semana, foi quando eu fui a primeira vez para o Chile, então eu fui com essa Harley, e era só no asfalto. Né? A Harley
dá para passar em estrada de chão, mas não estradas desafiadoras, né? Então, foi a primeira viagem. Depois, quando eu retornei dessa viagem, eu, logo em seguida, recebi um convite para voltar para o Chile, mas nós íamos fazer os passos por estradas de rípio, sem asfalto. E aí, com a Harley, eu não passaria. E foi aí que tu trocou a tua Harley por uma? BMW R1200 GS, que é a que eu tenho até hoje. Fazem 4 anos que eu tenho ela. Invejinha boa essa, né? O cara de uma Harley, ele vai para uma BMW. A BMW é aquela que não tem corrente, é isso? Isso. É cardan que se chama. Desculpa, se eu estiver falando besteira, me corrige, desculpa. Tá? E aí essa BMW, ela é uma moto mais para fora de estrada. É uma off-road que se fala. Em alemão, o G e S significa na estrada e fora da estrada. Tá. Então ela é para os dois ambientes. Para os dois ambientes. Tá. Né? Quando precisa sair da estrada para um rípio, ela responde. Eu já sabia disso, né? Mas eu já sabia que tu tinha trocado de uma Harley para uma BMW e eu tinha chegado a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão pelo seguinte: de Harley ou de uma moto estradeira, tu vai te obrigar a ir a lugares aonde o asfalto te leva. E como eu sei que tu é um cara aventureiro, e eu sei que tu já teve em outras regiões, eu cheguei a essa conclusão. Não, ele trocou, não pela marca em si, mas pelo formato da moto, pelo preparo dessa BMW ser para um outro ambiente, né? Porque, por exemplo, imaginei que tu não chegaria no deserto do Atacama de Harley, ia ser bem difícil. A estrada até São Pedro de Atacama é asfaltada. A minha primeira viagem na Harley foi até lá. Lá tem o Passo de Jama que a gente faz, que é todo asfaltado. Para Mendoza também é asfalto. Até para o Ushuaia hoje, tu vai. A Argentina ela é um país muito interessante. Sabe, eu sou apaixonado aquela por eles. Rota 40 lá deles. Aí a Rota 40 já não, né? Tem é? trechos que não é asfaltada. Principalmente no norte do país, que é onde eu mais gosto de andar. Então ali é rípio. Lá por Salta, aquela região lá. Foi a última que a gente fez agora. Tá, mas não entra nesse... Calma, vamos devagar. Deixa eu te perguntar. Então assim, que foi de Harley eu acabei descobrindo. Então a primeira viagem foi de Harley. Pra onde foi? A internacional, vamos sair do Brasil. Rio Grande do Sul e Brasil não. Vamos falar de viagem internacional. Lembra para qual país foi? A primeira, na minha pretinha, que era a 1200, em janeiro de 2016, eu fui para o Uruguai passar o aniversário da minha esposa, em Punta del Diablo, que é um local que a gente ia desde solteiro, que é um pequeno paraíso, assim, que tem logo na entrada do Uruguai, né? É muito para dentro do Uruguai. Certo. E nós fomos passar 4, 5 dias ali. Quanto tempo tipo assim, de Porto Alegre até Ponta del Diablo, de moto? Quanto tempo tu fez? Acho que não 600 quilômetros. Isso dá o quê? 8 horas? Por aí. Por aí. Por aí. Vai com calma. Na BMW da Mensa. Na BMW da Mensa. Mas essa tem uma história, não sei se tu Pois é, aí que tá. Sabe que lá adiante vão ter os perrengues, né? Então podemos deixar. Não, mas vamos deixar essa história. Vocês já entenderam que tem um perrengue nessa viagem. A primeira viagem de moto dele, internacional, né? Cara, teve um problemaço pra ele, mas calma, a gente chega lá. Todas têm alguma história. As histórias são... Por isso que é o bom, né? Ficam as histórias, né? Olha, inclusive aqui, quer mostrar pra câmera? Esse homem, tá? Ele olha só. Isso foi só no início. A organização dele. Ele tem um mapinha, cara, mostrando assim, o país que ele saiu e para qual país ele foi. E ali mostra e a rota que ele fez. Olha que legal. Essa aqui, no caso, o Brasil. Aqui a gente foi em Uyuni, Salar de Uyuni, na Bolívia. Essa aqui foi só Bolívia, essa foi impressionante. Estrada da Morte. Podemos conversar depois. Essa foi boa. Essa foi uma que eu fiz a primeira com a BMW, que a gente fez o Passo São Francisco e o Água Negra, que são 2 passos. Então aqui tu cruzou a Argentina. Da Argentina para o Chile.
depois a gente Cordilheira. volta. Cordilheira. Aquela estrada sinuosa. Tudo. Ah, que maravilha. Essa é a de Mendoza, que é essa aqui, que a gente fez em 2 casais. Aí tem Argentina, Uruguai e Chile. Essa a gente acha que foi uma das maiores, tem quase 10 mil quilômetros. A gente subiu o caracol lá do lado do Chile para entrar para a Argentina. Caracol, que para quem não sabe em espanhol se fala caracoles. Caracoles, desculpa. E Essa foi a primeira que a gente foi de Harley. Até o São Pedro de Atacama. Não, e tem mais, só que eu parei de fazer os adesivos. Mas tá tudo guardado na... Tu já mais ou menos já disse, mas assim, quantos países... Para quantos países tu já viajou, tu já visitou, ou quantos países tu viajou de moto? Porque eu sei que tu não viajou só pela América do Sul de moto, né? Aqui tá, Brasil, acredito que Rio Grande do Sul, cara, é passeio de final de semana? A gente tem umas viagens boas também aqui no Brasil, principalmente despertou com a pandemia, porque como as fronteiras estavam fechadas. Sim. A gente costumava fazer, um grupo de amigos, umas 2 viagens por ano. Aqui dentro, a gente conheceu muito o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito bonito, eu já conhecia. É lindo, né? E de moto, então, a gente foi várias pequenas cidades, assim, pitorescas. E o interior de Santa Catarina também é belíssimo. O interior do Paraná, né? Fomos cruzamos por ali algumas vezes. São... Toda a questão da fronteira, onde o Rio das Antas tem umas estradas muito bonitas aqui. É muito bonito viajar por aqui também. Aqui no Brasil, tu viajou no máximo até Paraná. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não costuma subir mais do que isso, pelo menos por enquanto, dentro do Brasil. Dentro do Brasil. E aí tu aproveitou esse período que as fronteiras, em relação à pandemia, né, lógico, por 2 anos praticamente as fronteiras ficaram fechadas. E aí tu não pôde perder, né, esse hábito, essa paixão pela... E valeu conhecer muito aqui. Pela viagem de moto. Então aproveitamos, tu fez turismo interno, turismo dentro do Brasil. Na América do Sul... Uruguai, quase nem conta, foi dezenas de vezes, né? É o país que tu mais visitou. Depois do Brasil, o país que tu mais visitou foi o Uruguai. Ou pelo menos passou por ali para chegar nos outros. Vai Punta del Este, Punta del Diablo, Montevidéu, a colônia do Sacramento e pequenos lugares ali. O Uruguai é um lugar bom, tranquilo de viajar. É bem plano? É plano, é seguro. As estradas são boas? São boas. É bem tranquilo. Uma saudade de voltar. Já faz tempo que a gente não vai lá. A Argentina, que também é o lugar que eu mais vou, porque realmente sou apaixonado pelo norte da Argentina. E a gente acabou de voltar, fez várias estradas novas e já tem em mente outros locais para ir, porque com a questão de poder sair do asfalto e entrar no rípio, tem estradas que te oferecem assim, vulcões, aquelas lagunas, né, verde, azul, vermelha, que é apaixonante, assim. E é um desafio, né? Quando tu entra ali e é a parte alta da Argentina. Então a gente viaja a 4.000, 4.200, 300, 800. Agora que a gente voltou da Abra del Huacay, é 5.000 metros. E eu acho São Francisco de Paula, serra, alto com 900 metros acima do nível do mar. Lá tu chegou a 5.000 metros. Eu acho que, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é o maior platô do planeta. Como é que é o comportamento, desculpa te interromper, meu amigo, o comportamento da moto nessa altitude devido ao ar rarefeito, existe alguma diferença? Existe, principalmente na Harley. Eu me lembro muito bem, porque... venta muito na... Ok. A minha irmã, um abraço. Venta muito e para a gente poder passar daquele perrengue, né? Eu me lembro de ter fechado o punho nela e ela ter ido a 110. Eu não passava de 110, uma moto que poderia chegar a 180 tranquilamente. Tu tá achando 110 pouco! Uau! Mas não, a moto poderia dar mais. Ela poderia render, tá? Render mais, mas... Mas tu acha que isso é devido ao ar rarefeito? Sim, com certeza. Opa! Com certeza.
Já a BMW tu sente menos, né? Porque o sistema de injeção já compensa, mas nela eu nunca botei a mão no fundo, que provavelmente Mas, aí Argentina, Chile, tu já conheceu? Chile, várias vezes também, porque a grande questão é atravessar o passo. Então, Desculpa, o que vem o passo é a fronteira. Ah, tá. Né? Então tem o Passo de Jama, o Passo São Francisco, o Passo Água Negra, do Cico. Então a gente vai acumulando passos que a gente já fez. Aí tu tenta, cada vez que tu vai, se possível, tu vai para um passo novo. Legal isso aí. Legal e isso aí cada um tem a sua estrada e tem um visual diferente, um vulcão diferente, uma laguna, uma lagoa diferente. E aquela colorido, né? Porque tu tá a 4.000 metros, então as bactérias, tudo ali, aí eu já entro na minha parte microbiológica. Legal isso, né? É legal tudo diferente, isso, né? aí o colorido verde, o colorido, né? Tem a Laguna Vermelha ali na Bolívia também. Então é tudo questão de micro-organismo, da presença de sal, é muito fantástico. E falando em sal, salar de Uyuni, que é na Bolívia. Na Bolívia. Tu foi quantas vezes a Bolívia? Que seria o mais distante, né? O país mais distante. Fui 2 vezes. Tá. Eu fui saindo daqui para ir no Salar. A gente passou pelo Chuy, entrou na fronteira de La Quiaca e dali fomos a Potosí, e Potosí ao Salar, que é fantástico. E é essa época do ano. Deixa eu te interromper rapidamente. Essa memória toda, isso vem do fato de tu dar aula, é isso? De ser professor? Ou tu sempre teve essa memória? Porque o cara lembra de todos os detalhes, de todos os nomes. Mas cara, eu tô impressionado não só com as viagens, mas com o teu poder de memória. E ele não anotou nada. Se eu não ler, eu esqueço. Aquilo que te causa emoção fica guardado no teu cérebro. Que bacana. Nós tínhamos um professor de bioquímica aqui na universidade, professor Esquerdo, que falava isso para nós. As grandes emoções ficam registradas, né? E a moto te dá isso. Porque tu tá em cima de uma máquina, mas tu tá exposto ao frio, ao sol, ao calor, a questão do acidente, o mesmo que aconteceu contigo, né? Sabe que é perigoso, a gente não é inconsciente de achar que pode acontecer alguma coisa, né? Mas então isso traz emoção e para mim guarda. Eu particularmente tenho essa capacidade de guardar os detalhes. Desculpa te interromper, que agora até me emocionei. Tu disse para eu vou dizer para ti. Um dia, eu já paguei uma vez, eu vou pagar de novo. Um dia eu vou te levar para conhecer Buenos Aires, Márcio Paz, tá? Só que agora o Márcio Paz está longe, ele está morando em Portugal. Eu tenho que pagar a vinda dele para cá, para depois a gente conhecer Buenos Aires. Márcio, beijão para ti, para as gurias, tá? Para os cachorros também. Em breve a gente vai conversar também, tá, meu amigão? Sucesso para ti aí em Portugal, meu querido. Tá? Mas além desses países, meu amigo, da América do Sul, eu sei que teve um também na Europa, né? Teve uma passagem. Olha a coincidência, acabei de falar. Em Portugal. O que aconteceu? Nós éramos grupos de 5 amigos. Eles 4 viajavam de BM e eu viajava com a Harley. E eu acompanhava eles ficavam até meio surpresos, né? Porque a BM anda muito mais. E eu vinha com a minha Harleyzinha, chegava junto. E eu falei, não, fiquem tranquilo, um dia eu vou mudar, mas é que a paixão para Harley ela é muito forte, né? Claro. Infelizmente eu não posso ter as duas. Agora. E quando eu fui a Portugal, eu pensei, vou alugar uma moto lá. Não sei, coisas que dá loucura da cabeça. Foi uma viagem de passeio ou a trabalho? Foi uma viagem de passeio. Tu e quem? Eu e a Ana. Tá. Aí pegamos em Lisboa e fomos pro litoral. Foi a primeira vez. Se eu não me engano, o Márcio mora... Posso estar enganado, de repente ele manda uma mensagem aí, mas eu acho que o Márcio Paz está morando em uma cidade do litoral de Portugal. Quem sabe tu já passou por lá. Lembra qual é o litoral lá, a região, cidades? Agora só deixa eu lembrar o nome. A Praia Santa Ana. Tá. Praia do Camilo, a gente foi. Foi para Algarve. No Algarve, foi para Algarve, tá. E tinha uma outra cidade que a gente visitou ali também. Daí, como eu te falei,
eu nunca tinha subido numa BM, eu cheguei em Portugal, peguei, subimos e fomos embora. Né? É mais ou menos assim tudo que eu... Lá tu alugou uma BMW. Eu tinha tirado carteira com 18 anos e fui pegar uma Harley com 50. Tá. Primeira para baixo, as outras para cima. Essa é a regra. E fica em cima da moto o máximo possível. Tá, e lá Se lá cair, não tem pula. Lá... Essa é a regra básica. Se resolve. E lá não tem problema da carteira? Eles aceitam Não, mas eu carteira? tinha carteira. Sim. Ah. A carteira servia lá. E aí quantos dias vocês viajaram? Então, 3 dias. Até porque cá é salgado alugar. Tá. Aí a gente foi pra praia, curtiu a praia, passeou, depois retornou em 3 dias. E os meus amigos dizem, e voltou, já era tua paixão pela BM? Não, já tinha. É questão de tempo de ir se adaptando, né? E agora eu tô há 4 anos com essa e deu para fazer todas essas demais viagens, né? Nós estávamos falando da Bolívia, porque a gente vai misturar. A outra vez da Bolívia, aí eu fui a Porto Velho com um grupo fantástico. Tu foi de moto? Até... Não, tá. Desculpa. Nós fomos de avião e tinha o Tagino, que é um cara que organiza viagens lá naquela região, e tinha organizado essa viagem para nós, eu tinha sido convidado pelos amigos aqui e a gente foi. E essa foi uma aventura sem explicação. Nós saímos de Porto Velho e fomos até La Paz. A grande parte por estrada de chão, pela floresta amazônica. Qual era a moto? Aí era uma moto Honda XRE 300. Era uma moto mais levezinha, menor, até porque o perrengue, as estradas não eram fáceis. Era o primeiro dia, acho que deu uns 400 quilômetros de estrada de chão, e todo empoeirado, porque Mas aí tu tá sozinho ou a tua esposa tá junto? Não, aí era sozinho. Sozinho. Aí Mas foi fantástico, porque foi uma aventura muito intensa, até nós chegamos numa cidade chamada Coroico, e Coroico ficava de frente para a Cordilheira Rei, que eles chamam, que é a Cordilheira da Bolívia, que é a mais bonita que tem. A Bolívia é impressionante. E saindo dali, a gente pegou a Estrada da Morte. Credo. E subimos. Por que a Estrada da Morte? Por que essa... Morre muita gente acidentado ali? Essa estrada, hoje ela não tem a ver com aquele trem? Não, né? Não tem um trem lá da... Não, acho que não. Eu não sei exatamente o porquê da estrada, o nome da Estrada da Morte, mas era uma estrada extremamente perigosa. Então deve ser por causa disso. E hoje ela não é mais usada, ela é usada mais para turismo mesmo. É mais o pessoal desce de bicicleta ela, né? Tem um serviço que traz gente do mundo inteiro. Miliane, bicicleta a gente pode. Amor da minha vida, bicicleta a gente pode. A gente cruzava com europeus ali direto. Eles vêm, aí vem uma van, traz as bicicletas, eles descem 38 quilômetros. Aí depois a van desce, coloca as bicicletas em cima e eles voltam. Para não precisar subir. Tem uns que querem subir, que são mais atletas, né? E fazem esse caminho de volta. A gente subiu a Estrada da Morte, que é fantástica, tem abismo assim de 600 metros, passando daquele estreitinho. Cara... E ali provavelmente aconteceram muitos acidentes, tem um lá, foi um acidente com israelenses, né, que aconteceu, tem uma cruz, tem os dizeres, né? Uma região muito linda que tu fica assim, tem uma água que cai lá de cima da montanha, deve ser quase 1 quilômetro de distância até chegar em Tica. Mais um vapor do que... Antes de eu entrar na mais longa, tu falou uma coisa agora. Esses lugares, a gente realmente consegue apreciar à noite as estrelas, ver elas de uma forma diferente do que nós vemos aqui? Porque eu sei que no Chile... No Atacama a gente fez isso. Teve uma noite que a gente contratou um serviço, então a van nos levou num local, né, que o rapaz tinha lá os instrumentos necessários para a gente ver as estrelas. É impressionante. Dá para se emocionar? Dá para se emocionar. A gente não tem ideia da quantidade de estrelas que tem no céu. É tapado de estrelas. E lá como tem, acredito eu... É a melhor visibilidade do planeta, do planeta.
Né, tem vários... condição do deserto, tudo isso. Não, um dia ainda vou. Isso assim até foi bem marcante, assim, porque realmente é fantástico. E aí ele explicava onde é que é. Eu não consegui enxergar direito, né? Porque aquela estrela forma lá o Sagitário, coisa assim. Mas é emocionante tu ficar sentado, olhando e, cara, e vendo a Via Láctea, vendo que tem... Parece que lá tem mais estrelas do que aqui. Muito mais. Muito mais. Isso aí. Que demais isso. Meu amigo, acho que tu já explicou, acho que tu já disse, mas só confirma. Qual dessas viagens foi a mais longa? A mais longa em termos de distância percorrida ou tempo que tu ficou viajando? Eu acho que foi essa que a gente fez. Essa foi muito engraçada. Acho que foi a mais longa e para mim a mais engraçada. Que nós fomos em 2 casais que até hoje eu me pergunto por que a gente foi até Bariloche. Porque nós simplesmente saímos do posto de gasolina aqui em Porto Alegre e seguimos em direção à Argentina. Nós íamos cruzar o Chile em algum passo e voltar por outro passo e depois voltar para cá. Tá. A ideia era 2 semanas, 12 dias, 14 dias. E a gente foi indo. E eu me lembro, assim, aconteceram coisas fantásticas. No primeiro dia, nós viajamos 900 quilômetros. Normalmente, a gente faz isso sozinho na moto. Nesse dia, nós fizemos com as mulheres. Isso dá umas 12 horas. Dá umas 12 horas, E ainda tivemos que passar a fronteira, paramos numa loja de vinhos, compramos vinhos, e ainda fizemos tudo isso e chegamos a tempo ainda num hotel e rodamos bastante depois e fomos indo. E onde é que nós ficávamos? Lá pelo meio-dia, que a gente dava uma paradinha A gente para bastante porque a moto precisa abastecer várias vezes. Então faz uma hidratação e mais perto do meio-dia a gente come mais alguma coisa, até porque não é muito recomendável almoçar e sair para pilotar. Dá sono também. E aí a gente deixava para fazer quando chegava no final do dia, aí fazia uma janta boa com vinho. E mais perto do meio-dia a gente decidia onde é que a gente ia dormir. Aí entrava nos sites de hotel, reservava hotel e ia chegando. Assim a gente foi indo. Que legal! A gente foi indo um dia de cada vez, até que a gente chegou em Bariloche, aí teve um dia... Que época do ano? Isso era... Tinha neve ou não? Isso acho que foi em fevereiro. Então tá. Aí a gente ficou um dia para descansar, fez só um passeio mais curto por ali. Depois a gente fez os 7 lagos até São Martín de los Andes. Famosíssimo. Ali eu me lembro que nós estávamos num posto de gasolina, nós estávamos decidido a ir num passo, e no minuto que um minuto antes de arrancar a moto, a gente falou, vamos por esse outro? Vamos. A gente foi por outro. Assim. Não, tudo programado, né? Tudo programado. E aí foi muito bom, porque elas eram parceiras e era diversão. E essa foi a mais longa de tempo que vocês ficaram na estrada. Porque a gente foi muito ao sul, e depois fomos até o norte, depois também na última perna, a gente, vamos entrar para o Mendoza. Vamos lá nas vinícolas. É óbvio, né? Que vai ao Mendoza não vai provar vinho. Ali tem muitas histórias. Mas lá pelo 3º dia a gente se olhou e falou, vamos embora daqui, porque senão a gente não vai sair. Todo dia era uma festa, era fantástico. Que bacana. Aí a gente deixou a moto uns 2 dias parado. Na verdade, a moto desse meu companheiro estava com um problema de vazamento. Então ela ficou na BM 1 ou 2 dias para dar uma ajeitar. Então a gente aproveitou para circular por lá. E depois fomos retornando também. Aí a gente passou no Uruguai, inclusive. Aí que a gente entrou por Colônia do Sacramento, Carmelo ali, e depois viemos para cá. Tu fala bem espanhol? Não, falar bem não. Eu entendo e me viro. Tá. Não, porque o que tu já viajou em terras de língua espanhola, né? Porra, a gente vai entendendo a cultura deles, a maneira como eles se expressam, né? E às vezes o português, o brasileiro, não entende o jeito que eles são, né? E isso já sabia, então tem muita dificuldade. Né? Eu acho eles muito educados, assim, também acho. Culturalmente. Sabe que as poucas viagens, comparado às tuas, as poucas viagens que a gente fez para a Argentina,
Eu não sei, tem esse mito, né? Dessa rivalidade. Cara, honestamente, eu sempre fui... É o futebol que estraga tudo, né? Lá, olha, 98% das vezes, eu e a Miriane sempre fomos muito, muito bem tratados. Cara, assim, ó, é raro o momento em que eles te distratam, entendeu? Então eu sempre gostei de ir pra lá também. Vou dizer, e deve ser alguma coisa relacionada ao futebol. Tirando o resto, nunca deve tem. ser. E a admiração deles, isso quando a gente vai em grupo, né? Agora quando a gente vai individualmente também, muitos buzinam, põem o braço para fora do carro, eles se emocionam, eles são muito que nem a gente, emocionado com as máquinas. Que legal. Quando tu passa em grupo, então, assim, ó, 70% dos carros buzinam para ti. Que bacana. Né? E passam buzinando e felizes, assim, parece que estão torcendo. No posto de gasolina, eles ficam te rodeando, aí vem perguntar, falar que moto, não sei o quê, e aí a gente conversa. Mas também vocês vão com máquinas de verdade, pô, motos lindas, né? Eu vou te dizer assim, ó, já troquei rota do grupo. Nós tínhamos, né, traçado uma rota quando vai nesses grupos maiores, com guia, e num posto de gasolina, conversando com, onde é que vocês vão? Nós estamos indo para tal cidade. Que estrada vocês vão? Nós vamos pegar essa estrada aqui. Não, vai ter muito movimento. Essa aqui, eu faço por aqui, coisa e tal. Falei pro cara que estava puxando o grupo, né? Nosso road captain, né? O capitão da estrada. E ele acabou aceitando coisas de posto. Então, no posto de gasolina, muitas vezes a gente encontra as pessoas. Uma boa troca de informações. Boa troca de informação. Boa troca de informação. Que legal. E bom, tem muitas histórias. Né? Não sei como é que tá eu tô olhando tempo. Lá, o tempo tá indo, meu Deus. Nem contamos perrengues ainda. Não, mas então vamos entrar neles. Vamos. Porque assim, ó, pô, nem só de lindos e belos momentos a gente vive numa viagem de moto. Em algum momento, ainda mais tudo isso que ele já fez, né? Pô, mais de 100 mil quilômetros rodados. A pergunta que eu ia fazer para ele é assim, ó. Um perrengue, um momento... Eu não vou usar a palavra pânico, mas um momento que te deixou assim, com cautela, né? O sinal laranja acendeu. Deve ter tido vários, mas você vai ter que escolher um ou outro. Conta pra nós. Eu vou te falar dois. Tá. E coincidentemente são os que eu fiz com a minha esposa. Tá? Tadinha dela. A primeira viagem pro Uruguai que a gente fez na motinho, na Harley 1200, a pretinha. A pretinha. Viu? Já falei, já. Foi no dia que aconteceu em Porto Alegre a passagem daquele ciclone. Do tufão, alguma dessas denominações. E nós estávamos saindo, eu queria ter saído cedo, para variar, né? Fomos sair de tarde, estava muito quente, 37 graus. Caraca! E uma turbulência na estrada que tu via que a condição atmosférica não era a mesma. Quando a gente chegou ali por Camaquã, começou a vir a massa de nuvens. Era impressionante, escura, o formato, e a gente estava indo ao encontro dela. Aí eu fiquei me lembrando, parece aqueles filmes que a gente vê que eles vão atrás, né? Dos tornados, caçadores de tornados. Caçadores de tornados. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui de moto? Cara. Mas a gente foi indo, escurecendo e ficando noite. E o que eu tinha em mente? Bom, na hora, não vou parar antes, porque ficar esperando, vamos ir até onde dá para ir, e quando chegar a gente sai da estrada. Para sair da estrada, a minha expectativa era contar sempre com a sorte, né? E a sorte nos acompanha, de encontrar um posto de gasolina. Frazão! E quando era 4 da tarde, nós estávamos chegando no Turuçu, virou noite completa, e aí acho que a gente andou uns 5, 10 quilômetros, assim, numa situação tensa, que aí eu tive que reduzir, começou a chover. E aí os carros... já tá chovendo. Aí os carros começaram a nos ultrapassar, o que não é uma coisa boa quando tu tá de moto, por isso que a moto tem que estar sempre na frente.
Sim. porque a visibilidade começou a ficar difícil, mas por sorte nós encontramos esse posto. Tá. Entramos, paramos a moto e logo em seguida pararam outras motos também, e ali a gente ficou 1 hora com tudo. Felizmente não foi na mesma intensidade Que Porto Alegre. que aconteceu ali no Marinha do Brasil, né? Aham. Lembra quando a gente voltou, que arrancou árvores, aconteceu várias coisas. Bom, nós pegamos essa aí, Aham. foi tenso, né? Foi primeira experiência ótima. Tá. Uma outra que foi também muito interessante, a gente estava voltando de Salta, só nós dois, e nós tinha que cruzar o Chaco. Tá. O Chaco é uma região da Argentina. Só para ter uma ideia, assim, tem uma cidade lá que se chama Pampa del Inferno. Que é... Olha o nome do lugar que ele visita, cara. Que é realmente, assim, ó, é quase 1000 quilômetros de reta Ah, no meio do Chaco e é muito quente. tipo um deserto. Não é deserto porque tem arbustos, tem vegetação, mas é uma vegetação bem rústica, assim, Aham. né? E nós ia ter que cruzar, a Rota 16, a famosa Rota 16. Nós saímos de Salta muito cedo, Tá. porque eu falei, quanto antes a gente passar, menos calor a gente vai pegar. E era uma época que estava uma onda de calor aqui, muito intensa. Deu até enchente ali por Alegrete, aquela região. E quando nós saímos de Salta, nós ia encontrar a Rota 9, mais ou menos uns 30 quilômetros, quem sai de Salta. Quando nós chegamos na Rota 9, que nós ia pegar para o sul, para depois pegar 16, a polícia estava lá. Falou, olha, aconteceu um acidente num posto de pedágio, alguns quilômetros aqui para baixo, com um caminhão de combustível, então eles estão lavando a pista e a pista não vai abrir. Isso era 7h30 da manhã. Paramos a moto, aí chega outros motociclistas, chega carro, daqui a pouco chega brasileiro e fica aquela conversa. E aí os caminhoneiros, que também são parceiros, né, fui conversar com eles, que opção de estrada a gente podia pegar, e eles nos indicaram, olha, se tu subir 250 quilômetros em direção à Bolívia, tu vai encontrar a Rota 81. E a Rota 81 vai sair em Formosa. São mais 700 quilômetros até Formosa. Aí eu olhei para a Ana e falei, olha, já são quase 9 horas da manhã. Nós não vamos fazer 950 quilômetros hoje. Uhum. Se nós tivéssemos saído às 7, nós chegaríamos por volta das 7. Mas já são 9 da noite, já vai estar escuro, vai estar perigoso, tem animal na pista. Vamos até alguma cidadezinha, vai ter no meio do caminho, a gente deu uma olhada no mapa, vamos embora. Então a gente subiu essa estrada, passamos por 2 controles de narcotráfico, para te ver. Era perto da Bolívia. E uns 40 quilômetros antes de nós chegar na 81 era o último posto. Aí enchi o tanque, era pouco antes do meio-dia. Vamos embora? Vamos embora. Nós vamos parar daqui a 240 quilômetros, que é o próximo posto. Uhum. Sabe quando tu dobra assim, tinha um posto de narcotráfico, a gente só reduziu, a senhora mandou nós passar. Quando tu entra numa estrada, assim, tu olha, tinha 700 quilômetros de reta, tu começa a andar e diz assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas agora eu não vou voltar, vamos embora. Aí não tinha ninguém, uma estrada, felizmente o asfalto lisinho, maravilhoso. Eu me lembro de botar 140 na moto e trancar o velocímetro, de vamos chegar o mais rápido possível, vamos embora. E começou a olhar a temperatura externa. E foi subindo. Tava 45 graus. Sério, meu? A temperatura, a sensação, eu digo, era de 65. Sim, vocês estão de couro, né? Aquelas roupas de couro. E, para te ter uma ideia, se eu abrisse o capacete ou tentasse abrir assim para entrar um ar, era pior. Eu me lembrei do princípio dos beduínos no deserto. Né? Te cobre porque externamente é muito mais quente do que interno. Então a gente não podia nem abrir o capacete para pegar um ar. E fomos. E aí, nessa velocidade, eu fiquei preocupado. Daqui a pouco a gasolina não vai dar. Porque realmente ela gasta muito nessa velocidade. Tudo isso passa pela tua cabeça, né, Sim, cara? tem que ir controlando tudo. Aí comecei a reduzir um pouco a velocidade até chegar nesse posto. Quando a gente chegou no posto, foi... Mas assim, ó, só tinha uma bomba. É um posto, quer dizer, era uma bomba de combustível
e uma banquinha que nos vendeu uma garrafa de 2 litros de água que nós tomamos em 5 minutos. Para fazer a hidratação, assim, que a gente estava... Mas tu não pensou... Bom, tá. Não valia a pena parar, porque quando tu bota o pé no chão, pode mudar teu estado, entendeu? Depende com o calor, daqui a pouco tu desmaia, né? Pensei em várias coisas que poderiam estar associadas. Não, vamos tocar enquanto a gente resistir, né? Aí a gente chegou. Por incrível que pareça, quando eu parei no posto de gasolina, tinha 3 motos. Tu não era o único, então? Não, era o único, eram 3 bolivianos que acabamos conversando ali no posto mesmo e seguimos mais 140 quilômetros juntos. Os 4, os 3 bolivianos e mais o senhor. Numa cidade, nunca vou esquecer, a Las Lomitas. Dormimos na cidade, era 8 da noite, estava 39 graus. Era uma coisa impressionante. E outro dia de manhã cedo aí concluímos. Não bastasse, pegamos um vento, que aí, né, aquela pressão atmosférica estava mudando, estava chegando a chuva, aí a gente fez uns 800 quilômetros, quase que de lado, assim, até chegar em Paso de los Libres. Foi tenso? Foi tenso. Tu queria chegar logo, tipo assim, eu não vou aproveitar a paisagem, eu quero chegar ali, no meu destino. Ali já não tem mais paisagem. Ali é destino. A paisagem tinha ficado para trás. Eu quero chegar no meu destino. A grande questão nossa é sair daqui até chegar à cordilheira, são em média 2.000 quilômetros de nada. Tem boas cidades, bons hotéis, mas aí quando chega na cordilheira muda tudo. Aí é um paraíso. Então, meu amigão... Eu tô olhando pro relógio lá, cara, e ele tá passando muito rápido. Parece a tua Harley lá, tá muito rápido. E nós teríamos muito mais assunto, muito mais coisa para contar, mas não vai dar. Infelizmente não vai dar. Mas eu tenho uma ou duas coisas que eu quero que tu fale para nós. Por favor. Né? Temos poucos minutos, mas dá tempo. Eu sei que tu tem 2 projetos, né? Sobre uma viagem sobre uma moto. Tem 2 projetos, que é o projeto Europa e o projeto Tibé. Consegue falar rapidinho para nós o que é esse projeto Europa, os países que tu gostaria de viajar? Quando eu viajei em Portugal, então tinha uma empresa que aluga moto, né? E aí eu andei procurando, e eles têm passeios, né? Tu pode alugar moto, fazer por conta, viajar onde tu quiser, ou alguns passeios com eles. E aí eles têm um que é na Turquia, me interessa muito conhecer a Turquia. E a gente sempre faz isso assim, vamos conhecer um país, mas vamos fazer alguma coisa, né? Porque ter turista não dá. Vamos conhecer de moto. Então, uma das ideias, mas na verdade é viajar com grupo, porque a Turquia também não é um país tão fácil assim de circular, né? Então a gente tem ideia de um dia sair desde Istambul, fazer todo o litoral, chegar até a Capadócia. Que legal. E aí viajar... Esse é um projeto. Aí tudo isso de moto. E aí passear de balão. Passear de balão. A outra que também me encanta é para o Marrocos. Então a gente faz ali a fronteira ali na região de Málaga, por ali tem a passagem para o Marrocos também. Eles têm esses grupos, né? E conhecer aquela região. Esses são os objetivos primeiros ali. Tem o norte da Espanha que me interessa, tem os Pirineus que me interessam, mas esse eu vou fazer sozinho. Esse eu não preciso de guia, porque é numa parte mais, diríamos, civilizada, né? Os outros não que não seja, mas a gente não Mas tem... é bom ter companhia, ter companhia. Que são aqueles perrengues que a gente conversou antes, que não falou, fura pneu. Pô, não tivemos essa chance, né? Foi o que aconteceu na última viagem. É bom ter alguém para te fazer companhia, né, cara? Te assessorar, claro. E não sabe como é que é o socorro nesses lugares. O Tibé. E o Tibé. Cara, o Tibé. Tá engatilhado, né? Agora, infelizmente, a fronteira está fechada. Né? Era para ir em agosto agora, ficou para o ano que vem. Que é mais uma imersão na cultura budista. Que me interessa, né? Que legal. Nos interessa, porque a minha esposa vai junto. E aí viajar dentro de um outro mundo. É outra cultura, não é só pela paisagem, não é só pela geografia. Eu acho que tirando o Everest, que deve ser absolutamente fantástico, isso que eu te digo, eu não sei se vai ser mais bonito que o norte da Argentina, da Bolívia e do Peru. Opa!
porque é um platô ali que realmente é diferenciado. Mas o fato de estar em contato com essas pessoas, então tinha vários locais que a gente ia dormir, nos monastérios, tá tudo envolvido num pacote bem grande, é um pacote internacional, que assim que esse mundo voltar ao normal, pode ser que a gente faça. Que bacana, que bacana. Pode ser que a gente faça. Não, meu, juro por Deus, eu tenho uma inveja boa de ti, cara. Mas assim, ó, é o tipo de pessoa que, cara, ele tá sabendo aproveitar muito a vida dele, muito. Sou teu fã, cara, sou teu admirador, porque é o tipo de coisa que se eu pudesse, é o tipo de passeio, de viagem, de turismo, que tanto eu quanto a minha esposa, a Miriane, a gente se aproxima mais. Eu acho que nos atrai mais esse tipo de viagem, não perrengue, não dificuldade, mas procurar lugares exóticos, não tão explorados do que... Cara, nada contra quem vai para Nova York, grandes metrópoles, não é isso. Mas, cara, cada um tem um gosto, né? Uma apreciação. E eu acho que tanto eu quanto a minha esposa, tenho certeza que tanto eu quanto a minha esposa, a gente aprecia mais esse lado de turismo do que estar numa grande metrópole. A que cidades tu vai? Eu não sei, eu vou em vilarejos, prefiro dormir nesses pequenos lugares. E perrengue, fica a história. Faz parte, claro, pode ser que dê um problema maior, mas até hoje, felizmente, a sorte nos acompanha, né? Tem uma expressão que diz assim, que o importante de uma viagem, ou o que vale mais a pena numa viagem, não é quando tu chega, não é o destino, mas é o trajeto, até chegar lá é o que tu vai ficar marcado pra ti. A companhia, tudo isso, né? Aquela alegria. Que coisa bacana. Meu amigão. Chegou a hora? Chegou a hora. Pena. Eu assim, ó, eu vou te ser bem sincero, eu fiquei aqui, ó, eu não sei se eu salivei, talvez eu tenha até escorrido aqui uma saliva, porque, cara, é bom demais, para quem gosta, eu e a minha esposa, eu e a Miriane, a gente gosta. Se eu tivesse mais oportunidades, eu viajaria mais, tá? Mas assim, ó, é uma coisa que eu aprecio. E hoje eu tô aqui, né, que te falei antes da gente começar. Quando eu pensei em criar esse projetinho do Bate-Luvas, né, desse podcast, eu pensei assim, não, cara, eu vou criar um podcast para me divertir. Eu vou convidar pessoas que eu sinta prazer, que eu ache legal, né, que eu fique ali, ó, cara, curtindo tudo que a pessoa tem para falar, né? Então, eu não me vejo na obrigação de trazer pessoas só para ter visualização. Não, eu trago pessoas para conversar comigo para me dar informação, tá? E o podcast... E eu pego informação contigo, né? Que o Fitzroy eu não fui ainda, sei que tu foi. E esse está no meu plano de ir. E antes que termine, esgote nosso tempo, eu queria te agradecer também, porque tudo isso depende de uma condição física. Né? Importante. E isso tem muito a ver contigo, nossos treinos aqui. Obrigado. Tu sabe o quanto eu me esforço. Obrigado. Porque na hora do perrengue, eu me lembro disso para ter condição. Então, eu agradeço as aulas aqui. Pode nos fazer sofrer, porque isso tem retorno. Então o boxe tem uma outra razão, hein? Tem. De preparar as pessoas até para viajar. É isso que estava falando, né? Tem todos esses planos, só que a idade está chegando também principalmente a questão de altitude, tudo isso. Não sei quanto tempo vai ainda. Então manter em forma esses treinos e fazer essas viagens. Não é só o dinheiro, antes né? Antes dos 65. Não é só o dinheiro, né? Não basta ter só a grana. Aí depois a gente vai só no plano. Meus queridos, meus amigos, as pessoas que, cara, estiveram com a gente um tempinho, né? Separaram um pouco da sua noite de sexta-feira para nos assistir. Eu quero agradecer muito, né, ao Emerson, ao Antônio, que tá lindo, cheiroso, né? Pode, claro, Emerson. Valeu, o pessoal quer te ver. O pessoal quer te apreciar, vem, cara. Fica aqui do meu ladinho aqui. Esse perfume todo aí. O pessoal da produção que nunca aparece, pessoal da produção que nunca aparece. Vem cá, meu. Quero agradecer a presença do Bruno também, tá? Que é o filho mais novo do seu Frazon, que tá treinando boxe comigo. Bom pra cacete. Vem cá, aqui desse lado, meu. Vem cá, pô. Tô na frente da câmera aí. Não tem problema. Isso aqui é tudo no improviso. Tá aparecendo? Não tá aqui. Não, vem cá.
Gente, eu não sei qual é a maldade desse homem hoje, mas Não tem maldade nenhuma. Mas tá bonitão hoje, tá um gatão, hein? Tá? Então eu agradeço a todos e mais uma vez agradeço ao seu Frazon por ter também, né, cedido um pouco do seu tempo e vindo aqui explicar tudo isso para nós. E ó, do fundo do coração, que saia o projeto Europa para ti no ano que vem, ou daqui a 2 anos, 3 anos, que saia o projeto Tibé. E se sair, eu tô te convidando para vir aqui mais uma vez. Aí nós vamos fazer um podcast só dessa viagem, só o que aconteceu lá nessa viagem do projeto Europa e no projeto Tibé, tá? As últimas palavras eu vou deixar contigo, meu amigão. Não, só agradecer esse momento aqui, dividir essa mesa contigo e dizer que a vida é assim, é agora, a gente tem que aproveitar. Vamos aproveitar. Um dia de cada vez e vamos indo e obrigado por que tudo. vem pela frente. Obrigado por todas essas conversas, essas palavras, essas experiências. Boa noite, galera. Até o próximo.